Oi, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos reiniciar aqui, continuar a nossa caminhada aqui na aula 3, no nosso bloco 3 aqui. Na aula passada, a gente estava falando ali a respeito do artigo 5º, né? Então, a gente parou num pedaço ali do artigo 5º da LDB. Vamos continuar dele aí. Então, vou abrir o slide aqui para vocês. Então, tá aí, definitivo concursos. Meu Instagram tá aí, o meu WhatsApp tá aí. Meu Instagram, pode me seguir lá que eu sempre sigo de volta, viu? Então, a LDB, Lei 9.394 de 96. Então, nós trabalhamos aí esse artigo 5º. Nós paramos aqui, ó. Qualquer das partes anteriormente mencionadas tem legitimidade para propor, né, pedir, peticionar ao Poder Judiciário na hipótese do parágrafo 2º do artigo 208 da Constituição Federal. E aí, pessoal, aquelas partes que nós falamos lá, nós lembramos, se eles entrarem na justiça aí, já foi falado na aula passada, que essa ação será gratuita e de rito sumário, ou seja, rito sumário significa que ela vai ser mais rápido. Então é isso aí, ó. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente, ok? Então aqui, ó, seguindo ainda aí no parágrafo 5º, onde nós temos que continuar, justamente aqui no parágrafo 1º. O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá... Então, por que ele fala aqui, ó, o poder público na esfera de sua competência federativa? É porque nós vamos ver lá na frente que existem 3 sistemas de ensino. Tem um sistema federal, que a gente chama, que a LDB chama de sistema da União, tem um sistema estadual e tem um sistema municipal. Então, os 3 devem fazer isso aqui, ó. Primeiro, recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Então, eu só coloquei em caixa alta e em vermelho, que esse censo escolar que deve ser feito todo ano. É o recenseamento anual. Fazer a chamada pública, né, desses estudantes, zelar junto aos pais pela frequência à escola, né? Então, eles vão zelar junto aos pais, porque se estiver faltando muito, vocês vão ver que lá na frente tem que ser notificado o Conselho Tutelar, certo? Divulgar a lista de espera por vagas nos estabelecimentos de educação básica de sua rede, inclusive creches, por ordem de colocação e sempre que possível por unidade escolar, bem como divulgar os critérios para a elaboração da lista. Gente, eu chamo a atenção aí de vocês do inciso 4º, porque esse inciso 4º aí, ele é uma novidade. E novidade o examinador sempre gosta dela, né? Então veja aí que é do ano de 2023, né? Então vou até riscar aqui, ó. Opa, não está na caneta não, mas é do ano 2023, entendeu? Aqui, ó, deixa essa marquinha aí. Do ano 2023, então vamos repetir aqui, ó. Divulgar a lista de espera por vagas em estabelecimentos de educação básica de sua rede. Então, é o caso aí, quando não houver vaga, né? Ele é obrigado, o poder público é obrigado a divulgar aí a lista de espera, inclusive no caso de creche, né? Inclusive no caso de creche, por ordem de classificação e aí eu coloquei em amarelo ali, ó, sempre que possível, então não vai ser todas as vezes, vai ser dentro da possibilidade, por unidade escolar, bem como divulgar os critérios para a elaboração da lista. Então é bem autoexplicativo, né, gente? Esse inciso 4º aí é fazer algumas leituras dele mesmo, para você compreender. É porque como o acesso à educação ele tem que ser universal, e se acontecer de não tiver vaga, a partir de agora, a partir de 2023, o poder público ele passou a ter essa obrigação de fazer uma lista de espera, né, para o pai saber, para o pai se planejar, o pai planejar a vida dele, entendeu? Ele ter ali uma lista de espera, saber, pelo menos, tentar dimensionar quanto tempo ele vai poder ficar esperando sem que ele possa colocar o filho dele ainda numa creche, numa escola, etc. Tá? Então, aqui, ó, voltando, subir na tela, acabamos de ver inciso 4º. Parágrafo 2º aí do artigo 5º. Em todas as esferas administrativas do poder, o poder público assegurará. Aí eu marquei aí, ó, isso aí foi marcação minha, tá? Foi minha marcação aí. Em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório nos termos deste artigo. E em segundo lugar, né, porque aqui, por
que eu coloquei em segundo lugar? Porque aqui já não é tanta prioridade, entendeu? Então a prioridade ali é o quê? O acesso ao ensino obrigatório. O que é o ensino obrigatório, gente? É educação básica, né? A pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio. Esses sim são obrigatórios. Então, em primeiro lugar, eu tenho que garantir isso. Aí vem, ó, em segundo lugar, né? Se eu puder, se eu tiver condições para isso, olha lá, demais níveis de escolaridade, demais níveis e modalidades de ensino, demais níveis de modalidade e modalidades de ensino, vírgula, conforme as prioridades constitucionais e legais. Gente, por que ele estabeleceu dessa forma aí? Ele estabeleceu dessa forma o seguinte, vamos imaginar você tira aí pré-escola, ensino fundamental, ensino médio. Um nível de ensino maior que esse, o ensino superior. Não é obrigatório que o poder público te forneça o ensino superior. O ensino superior ele é acessível conforme o seu mérito. Então, o que vai acontecer aí? Ó? O poder público, vamos imaginar, por exemplo, você vai ver lá na frente que no nível municipal, por exemplo, um município ele pode instituir uma universidade, ele pode, entendeu? Só que para ele fazer isso, ele tem que já ter cumprido algumas obrigações com a educação básica. Aí a LDB ela vai esmiuçar isso aí lá na frente, nós vamos ver isso lá na frente. Desde que o município tenha cumprido essas obrigações com a educação básica, aí sim é que ele pode criar uma universidade, ou seja, não é prioridade. Por isso é que você está vendo aí, ó, o poder público, ele tem que assegurar, em primeiro lugar, prioridade, acesso ao ensino obrigatório nos termos desse artigo. Em segundo lugar, ou seja, se tiver condição, né, demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais e legais, entendeu? Então, eu pus aí em segundo lugar justamente porque você vai fazer isso aí, ó, fornecer os demais níveis e modalidades de ensino conforme as prioridades, né, conforme a condição financeira, a condição econômica ali do ente que for criar aquele nível de ensino ou modalidade de ensino adicional, ok? Então, vamos seguir aqui em frente, né? Negligência da autoridade é igual crime de responsabilidade. Então, a autoridade aí, seja ela municipal, estadual, federal, que estiver negligenciando o acesso ao ensino público, ela pode incorrer até em crime de responsabilidade, tá? Existe uma lei que trabalha isso aí, não é objeto do estudo nosso essa lei, mas o prefeito, o governador, o presidente da república, ele não estiver oferecendo o ensino médio, ele estiver negligenciando o ensino público, ele incorre aí em crime de responsabilidade. Então, olha aqui, ó. Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório. O que é ensino obrigatório, gente? Pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Poderá ser a ela imputada por crime de responsabilidade. Então, é o prefeito ali que está negligenciando, falou, quer saber, eu não vou cuidar dessas escolas públicas municipais aqui não, deixa isso para lá. O governador, mesma coisa, o presidente da república, mesma coisa. Foi negligente, e aqui é o seguinte, pessoal, quando ele fala da autoridade, tá, ele está englobando aí até mesmo um secretário de educação, ou alguém que seja responsável pela situação aí da educação aí naquele ente, entendeu? Então ele fala aí, ó, comprovada a negligência da autoridade competente, certo? Essa poderá incorrer aí em crime de responsabilidade, ok? Parágrafo 5º. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade do ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. Isso aqui, gente, é justamente... Esse parágrafo 5º que eu acabei de ler aí com vocês, é justamente o que a gente fala sobre o EJA, né? Então, são aqueles jovens, aqueles adultos que não cursaram a escola no tempo correto. Então, o que vai acontecer com eles? Para garantir esse direito aí deles de acesso ao ensino obrigatório, o poder público vai criar formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior, ou seja, independentemente se a pessoa cumpriu ou não no tempo certo o que ele deveria cumprir, né? Então, sei lá, o cara já tem 25 anos de idade, não terminou nem a pré-escola, a gente vai arrumar uma forma alternativa para que ele
tem acesso aí ao ensino obrigatório, ok? Então é disso que está falando aí o parágrafo 5º. Então, finalmente aqui, vamos abrir aí o artigo 6º. Esse artigo 6º ele é cobrado ao pé da letra aí, como está aí para você, certo? Ao pé da letra aí, onde ele dispõe que é dever. Então, esse dever aí é dos pais ou dos responsáveis, né? Porque a criança muitas vezes ela pode não ter, não viver com os pais, não ter pai, não ter mãe, mas ela tem algum responsável por ela. É dever deles efetuar a matrícula das crianças na educação básica, né? Então, educação básica, o que é? Pré-escola, ensino fundamental, ensino médio. Então, é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula. E aí, a LDB é bem claro, a partir dos 4 aninhos de idade, certo? Então, no Brasil, pessoal, não tem aquela situação, né? Não acontece aquela situação em que você pode levar a criança para estudar a partir de determinada idade, né? Não existe isso. No Brasil, a partir dos 4 anos de idade, é obrigatório, o pai é obrigado a levar a criança para a escola, entendeu? É obrigado, é uma obrigação aí legal, né? Uma obrigação que a própria Constituição fala a respeito disso também. Então, o pai, infelizmente ou felizmente, né? Ele não tem a opção de falar assim, eu vou levar meu filho para a escola a partir dos 6 anos, a partir dos 10, a partir dos 12. Não, no Brasil, a partir dos 4 anos de idade, você é obrigado a matricular seu filho aí numa escola, ok? A partir dos 4 anos de idade. Então, vamos aqui, fazer essa questão número 1 aqui. Essa questão aqui, gente, é uma questão mais interpretativa, tá? Essa questão aqui já é uma questão mais inteligente, ela não é simplesmente de você memorizar o texto da LDB. É uma questão mais de você interpretar também. Então, vamos tentar fazer ela aqui. Vamos fazer, né? Abrindo aqui para você. Então, aí, segundo a LDB, a educação é dever da família e do Estado e terá como um de seus princípios a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Um princípio que nós já estudamos. Por isso que nós vamos rever ele aqui nessa questão número 1. Então, aí, a função social da escola, a questão vai trabalhar aí esse tema aqui, função social da escola. Então, já vai ficar um resumo aí para você entender e compreender. Essa questão aqui é da banca Fundação Getúlio Vargas, tá? Eu não pus aqui, mas fique você sabendo que é da FGV, que é uma banca que elabora questões que envolvem muito raciocínio, né? Muito pensamento lógico aí, né? Ela aborda muito essa questão social. Então, é uma questão aí que vai te ajudar a se fazer prova de qualquer outra banca, que é uma questão muito bem elaborada, tá? Então, vamos lá, A função social da escola é, letra A, despertar o compromisso social dos indivíduos e contribuir com seu preparo para o exercício da cidadania e também sua qualificação para o trabalho. Gente, letra A. Você está vendo algum problema nessa letra A aí? Você está vendo algum problema nela? Pois é o que eu te falo. Essa letra A está certinha. Ela é o gabarito da questão. Então, letra A é o gabarito da questão. É exatamente o que ele está falando aí. Ou seja, você acaba de ter um resumo aí para você estudar. Eu vou circular aqui a letra A. Está certinha, um resumo aí que explica para você qual é a função social da escola, né? Baseando aí justamente no princípio lá que você viu lá atrás, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, certinho. Então, função social da escola, letra B. Vamos analisar as outras, né? Difundir a cultura e preparar para o mercado de trabalho, de acordo com o momento histórico. Gente, nada a ver, né? Nada a ver. Essa letra B aí não tem nada a ver, pode cortar ela fora. Não tem nada a ver a letra B, entendeu? Nada a ver. Preparar os indivíduos para o exercício de atividades laborais. Só aqui já estaria errado, né, gente? A função da escola, ela te dá uma formação muito ampla e o mais ampla possível. Então, quando ele fala que preparar o indivíduo para o exercício de atividades laborais, ele fechou muito aí o conceito, tá?
E aí aqui, ó, ele terminou proporcionando a cada um o acesso aos conhecimentos necessários para a vida em sociedade. O finalzinho é até bonito, mas tá errado também a letra C, tá? Errado a letra C. Então deixa eu pôr um X aqui na letra A, que você já vai saber que o gabarito é a letra A, né? Gabarito, letra A. Letra D de dado. Preparar os indivíduos para a vida em sociedade, proporcionando a cada um a preparação para o exercício de atividades laborais. Fechou demais o conceito. Fechou demais, né? Então aqui, para você acertar essa questão, você tinha que saber o quê? Você tinha que saber que além do princípio que ele está citando aqui, ó, o princípio, né, do inciso 3, a formação que você vai dar para o estudante numa escola tem que ser o mais ampla possível. Então você ia ter que pegar a alternativa aqui que tivesse um contexto mais amplo, né? Letra E. Difundir conhecimentos necessários para a vida em sociedade, com ênfase no preparo dos indivíduos para o mercado de trabalho. Mais uma vez, ele fechou demais aqui. Não é só isso não, entendeu? Não é só preparar os indivíduos para o mercado de trabalho. Então, letra A aí, ó. Função social da escola é despertar o compromisso social dos indivíduos e contribuir para o seu preparo para o exercício para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, o que a letra A reforçou aqui? Eu preparo ele para o trabalho? Preparo, beleza. Problema nenhum eu preparar um estudante para o mundo do trabalho. Mas eu preciso também preparar ele como cidadão. Formar ele também como um cidadão, ok? Então, é a formação mais ampla possível. Para que você seja um bom trabalhador, mas também um bom cidadão, ok? Então, vamos voltar aqui. Gabarito, letra A, né? Aí é para você revisar o artigo 1º, 2º e 3º. Ok? Gente, vamos entrar agora aqui no artigo 7º. Esse artigo 7º aqui é muito explorado pelas bancas de concurso. Por que ele é muito explorado pelas bancas de concurso? Porque ele faz um link com a Constituição Federal de 1988, Constituição Federal de 88. Ele vem no artigo 213 da Constituição Federal, entendeu? Então, quando você estudar esse artigo 7º, você precisa fazer esse link aí. Por isso que esse artigo aí é tão cobrado pelas bancas de concurso. Então aí, ó, seguinte, nós sabemos que no Brasil nós temos aí o princípio da livre iniciativa, né? Sabemos que temos o princípio da iniciativa, qualquer um pode constituir uma empresa, montar um negócio próprio, e não seria diferente com a educação, né, gente? Não seria diferente com a educação. Então é por isso que a Constituição brasileira falou assim, ó, o ensino público é livre à iniciativa privada. Então qualquer um pode abrir uma escola privada, né? Criar uma empresa escolar. Atendidas as seguintes condições. Então, tendo em vista que educação é uma responsabilidade aí do Estado, o Estado deve gerir essa questão aí da educação. Então é o seguinte, ele deu a liberdade, falou, ó, empresa privada, você quer montar uma escola? Constituir uma escola? Beleza, você pode constituir uma escola. Mas essa sua liberdade não é absoluta, existem algumas condições que você deve cumprir. Quais são essas condições? Aí, ó, primeira condição aí, ó, cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. Ou seja, a pessoa que monta uma escola privada, ela tem que, por exemplo, seguir a base nacional comum curricular, entendeu? A escola privada também deve seguir a BNCC. Então é só um exemplo do que eu estou te falando aí, de como que a educação nacional, né? As escolas privadas, elas têm que seguir essas normas gerais da educação nacional. Então não é assim, eu sou livre para montar uma escola, então vai ser do jeito que eu quiser, vai ser a minha escola do jeito que eu quiser. Não, você tem que seguir as normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino onde você está funcionando, né? 2. Autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público. Então, quem trabalha aí com escola privada, né, sabe disso. Volta e meia, você recebe ali uma comissão do Ministério da Educação ou da Secretaria Municipal ou Estadual de Educação para fiscalizar ali o funcionamento, a avaliação e a qualidade dessa escola privada. E o mais importante é o inciso 3, que nós vamos ver aqui à frente, né, que é a terceira condição que as escolas privadas têm que cumprir quando elas começam a funcionar.
justamente baseada aí, ó, nisso aqui que eu já anotei aqui para você, né? Constituição Federal de 88, artigo 213. Então vamos ver lá o que é isso. Ó, aqui, ó, capacidade de autofinanciamento, ressalvado previsto no artigo 213 da Constituição Federal. Então, gente, o que ele falou aqui, o que ele trouxe aqui de importante para você? A escola privada ela tem que ter capacidade de autofinanciamento. Ela tem que se autogerir. Ela tem que ter dinheiro para pagar o professor dela, para manter as contas dela, para pagar o aluguel dela, etc, etc. Só que aí, gente, o que ele faz? Ele vem e fala aqui, ó, ressalvado o previsto no artigo 213 da Constituição Federal. Aí é que é o interessante, aí é que vem o que é mais cobrado em prova. Por que ressalvado o artigo 213 da Constituição Federal? Porque no artigo 213 da Constituição Federal, a Constituição nossa ela fala o seguinte: dinheiro público eu tenho que mandar para a escola pública, mas eu posso mandar dinheiro para a escola privada também, entendeu? Então, você se pergunta aí, eu posso mandar dinheiro público para a escola privada? Conforme a Constituição Federal, eu posso. Se a escola privada atender algumas das condições que eu vou mostrar aqui para você aqui à frente, a escola privada ela pode receber também dinheiro público. Então, é o que está falando aí, ó. Então, capacidade de autofinanciamento ressalvado artigo 213 da Constituição Federal. Então, vamos ver o artigo 213 da Constituição Federal? Olha aí, ó. Regra geral, tá? Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas. Essa é a regra geral, né? Qual que é a exceção? Tá aí depois da vírgula, ó. Podendo ser dirigidos às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas. Ou seja, nós sabemos que muitas vezes as escolas comunitárias, as escolas confessionais, que são escolas ligadas a determinadas religiões, né? Escola católica, escola adventista, escola batista e aí vai, e também as escolas filantrópicas, muitas vezes elas não são ligadas ao poder público, né? Muitas vezes essas instituições elas não são ligadas ao poder público, elas são instituições privadas, mas elas sendo esse modelo, esse tipo de escola aí, elas têm o direito também de poder receber recurso público, entendeu? Agora que vem o interessante, é qualquer uma escola comunitária, confessional ou filantrópica que pode receber recurso público? Não. Elas têm que cumprir duas condições e mais o que está aí no parágrafo 1º e 2º do artigo 213 da Constituição Federal. Então, eu posso mandar dinheiro público, né? Eu posso mandar dinheiro público para a escola comunitária, para a escola confessional e para a escola filantrópica, desde que definidas em lei que, ó a condição aqui, ó, tem que seguir uma condição. Então, condição número 1, comprovar finalidade não lucrativa e aplicar seu excedente financeiro em educação. Então, eu sou uma escola privada, né, naquela situação ali, comunitária, confessional ou filantrópica, que o dinheiro que eu recebo, o dinheiro que eu tenho do poder público, não tem finalidade lucrativa. E algum dinheiro que entre a mais, que é o que ele está falando aí, excedente financeiro, eu invisto sempre em educação. Segunda condição, essas escolas aí, elas devem assegurar que seu patrimônio, no caso, se elas forem encerrar suas atividades, ela vai fechar a porta. Então, desde já, ela tem que falar, ó, se um dia eu fechar a minha porta, eu fechar a minha escola, eu vou destinar o meu patrimônio para uma outra escola comunitária, para uma outra escola filantrópica, ou para uma outra escola confessional, ou então ao poder público, entendeu? Então, fechei minhas portas, mas eu destino meu patrimônio para esses entes aí, ok? Então, é aí que tá, né? Os recursos de que trata esse artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo, só para você saber, entendeu? A escola privada está recebendo um valor lá, e aí ela quer investir isso aí em bolsa de estudo, pode também, para o ensino fundamental e para o ensino médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos. Então, ela fornece bolsa de estudos, através desses recursos do poder público que ela recebe, ela fornece bolsa de estudo para pessoas carentes, né, que precisam cursar ali o ensino fundamental e o ensino médio, quando houver falta de vagas e cursos regulares na rede pública, na localidade de residência do educando. Ficando, vírgula, aqui ó,
ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Ou seja, não é porque o poder público está investindo ali naquela escola privada e aquela escola privada está dando bolsa para os alunos, que o poder público vai falar assim, então já que eles estão dando bolsa lá, eu não vou investir na expansão da rede pública daquela região, não. Errado, tem que investir a rede pública, o poder público tem que continuar investindo e melhorando e expandindo a rede pública daquela localidade, independente se tem alguém ali ajudando as pessoas, dando bolsa de estudos ou não, certo? Parágrafo 2º. As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades e ou instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do poder público, certo? Então é o que está aí, né? São as universidades que se dedicam aí à pesquisa, à inovação, né? Ainda que elas sejam privadas, elas podem receber apoio financeiro do poder público, certo? Ou outras instituições, né? Não precisa ser universidade, não, instituições de educação profissional, de educação tecnológica, elas podem receber esses recursos aí. Então vamos seguir em frente aqui. Pessoal, chegamos aqui numa parte de fundamental importância para o seu concurso. Por que isso aqui é de fundamental importância? Esse artigo 7º-A. Primeiro, porque ele é uma inovação. Ele surgiu no ano de 2019, é uma novidade. E segundo, porque isso aqui impacta diretamente aí no funcionamento da escola. Tem um impacto direto no funcionamento da escola. Já que nós vimos aqui, por exemplo, em Minas Gerais, a Escola Pública de Minas Gerais, a Secretaria de Minas Gerais chegou a instituir até uma resolução para disciplinar o que está aí nesse artigo 7º-A aí da LDB. Né? É uma coisa muito própria de cada escola. Então, vamos dar uma olhada aqui. Olha aí, ó. Esse artigo 7º-A, ele trata aí para você de liberdade de crença versus prestação alternativa. Ou seja, em resumo, ele te fala o seguinte: você tem liberdade de crença, então, por exemplo, um estudante que ele seja de uma determinada religião, que naquele dia ele não pode frequentar aquela sala de aula, ele não, de acordo com a crença religiosa dele, naquele dia ele não pode ir na aula, ele não pode assistir a aula. A escola aqui, ela fica obrigada a dar uma prestação alternativa para esse aluno. Então ela vai falar o quê? Tudo bem, você não pode assistir a aula por causa da sua religião, então nesse dia você vai fazer um trabalho lá na sua casa e amanhã você me traz um trabalho, entendeu? É um exemplo aí de uma prestação alternativa. Então vamos ver o que fala o artigo aí, ó. Ao aluno regularmente matriculado em escola de ensino pública ou privada, então que serve para a escola privada também, de qualquer nível, ou seja, pré-escola, fundamental ou ensino médio, é assegurado o exercício da sua liberdade de consciência e de crença. Então, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ou seja, ele tem que pedir antes, fazer um requerimento antes, né? Falar, eu sou da religião X e minha religião X, amanhã eu não posso vir na aula, porque é um dia de oração, tem que ficar em casa. Então, aí, ele tem o direito de se ausentar de prova ou de aula marcada para o dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir, a critério da instituição e sem custos para o aluno, uma das seguintes prestações alternativas, nos termos do inciso V3, no inciso 8. Desculpa, gente, eu costumo falar, às vezes, algarismo romano, em vez de falar o número, eu falo V3, mas é inciso 8º do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Esse inciso 8º do artigo 5º da Constituição Federal, ele fala o seguinte: você pode sempre se recusar a fazer alguma obrigação, entendeu? Mas o Estado ele pode te dar uma prestação alternativa àquilo. Então você fala assim, por conta da minha consciência, ou da minha crença, ou da minha religião, eu não vou assistir a aula no dia tal. Mas eu vou cumprir uma obrigação alternativa que você me der. Né? Aí depende, né? Qual é a sua obrigação alternativa que você vai dar para ele. Então, aí, quais são as opções de prestação alternativa que você tem aí de dar para ele? Vamos ver aqui. Quais são as prestações alternativas aqui, ó?
Prova ou aula de reposição conforme o caso, a ser realizada em data alternativa no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com a sua anuência expressa. Tá? Trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino. Beleza. E aí no parágrafo 1º, a prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno. Então, você não vai dar uma prestação alternativa para ele que você nem trabalhou com aquilo ali ainda. É o que você teria trabalhado no dia que ele faltou, é o que você vai dar como prestação alternativa, ok? Muito lógico, né, gente, entender isso aqui. Você não vai cobrar do aluno uma coisa que você nem ensinou para ele ainda. Parágrafo 2º. O cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata esse artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive para a regularização do registro de frequência. Então, desde que ele cumpra a obrigação alternativa, a frequência dele será dada da mesma forma, entendeu? Então, ó, ele não vem na aula na sexta-feira, é um dia religioso para ele. Mas aí eu dei uma prestação alternativa, ele cumpriu a prestação alternativa, então beleza, eu vou dar a frequência para ele, ok? Ou seja, lá, ó, regularização do registro de frequência. As instituições de ensino implementarão progressivamente no prazo de 2 anos, ou seja, não é de uma vez, é progressivo e é no prazo de 2 anos, as providências e adaptações necessárias à adequação do seu funcionamento às medidas previstas nesse artigo. Um exemplo disso aí é aqui em Minas Gerais, aquela resolução, que eu esqueci o número dela, mas é uma resolução aqui de Minas Gerais, que estabelece o funcionamento das escolas estaduais. Ela disciplina isso aí, ela fala como que a escola estadual vai trabalhar esse parágrafo 3º aí, aqui no estado de Minas Gerais. Então aí você está me ouvindo aí, de repente você é de Manaus, né, do Amazonas, você é do Paraná, então é uma obrigação aí de cada sistema de ensino resolver essa situação, disciplinar essa situação. O disposto nesse artigo não se aplica ao ensino militar, a que se refere ao artigo 83. Nós já trabalhamos na aula 1 e falamos que o ensino militar é regulado por lei específica, né? Então, já que ela é regulada por lei específica, essa situação aí da prestação alternativa para substituir a sua crença religiosa, a sua consciência, né? Ela não se aplica aí ao ensino militar, né, gente? Porque o ensino militar, ele é regulado por uma lei específica, ok? Eu acho que nem precisava a LDB falar disso aqui, mas ela falou aí no parágrafo 4º, ok? Então vamos aqui, ó. Para finalizar essa questão aí, justamente para a gente trabalhar o que a gente acabou de ver, essa questão aí é uma questão da banca FGV, que é uma questão muito bem feita. A FGV, ela faz questões bem feitas, que envolvem raciocínio. Gente, questão da FGV sempre é questão boa para você estudar, viu? Porque você tem que estudar, presta atenção aqui no que eu vou te falar, você tem que estudar se baseando em questões realmente difíceis, questões que envolvem raciocínio. Se você estudar só pegando questãozinha fácil, você não vai treinar seu cérebro, você não vai se aprimorar. Então é estudar levantando peso mesmo, né? Você vai na academia, você não vai pegar pezinho leve, você pega peso pesado de acordo com a condição sua, não é assim? Aqui é a mesma coisa. Então olha aí, ó, questão da FGV aí, ó, de 2023. A LDB tem sido atualizada para responder às demandas recentes da sociedade brasileira. A afirmativa a seguir exemplifica corretamente uma alteração realizada na LDB no ano de 2019, que foi justamente o que nós falamos aqui, ó. Esse artigo 7º-A, que teve a vigência a partir de 2019. Ele passou a valer em 2019. Aqui, ó, né? 2019 você está vendo aqui. Então a questão, ela pediu para você estar atenta a isso, ou seja, a questão, ela veio aqui e falou para você o seguinte, ela perguntou assim, ó, e você está atento às mudanças na LDB? Teve uma mudança em 2019, você está atento a ela? Então, vamos trazer aqui a questão aqui para você e vamos resolver ela aqui, ó. Direito de o aluno faltar a provas marcadas em dias em que o exercício de atividades lhe seja vedado em função de suas crenças religiosas, vírgula, sem atribuição de prestação alternativa. Certo ou errado, gente? Tá errado, né, gente? Ele pode sim faltar um dia de aula, né, invocando aí a sua crença religiosa, mas ele tem que obrigatoriamente cumprir uma das prestações alternativas que nós acabamos de ver, que está aqui no inciso 1
e 2 aí do artigo 7º-A. Então está errado justamente aqui onde ele errou. Eu vou riscar para você onde está errado aqui, né? Ó, sem, né, atribuição de prestações alternativas. Errado isso aqui. Ele tem que ser sim atribuída a ele alguma prestação alternativa. Essa falta dele não vai ficar de graça, vamos dizer assim. Então, é o que está errado aqui, é justamente o que eu risquei aí, ó. Né? Então, ó, olha aí, ó, gabarito errado. Aqui a gente finaliza a aula, tem o gabarito para você. Número 1 deu letra A, número 2 deu errado. Definitivo concurso. E continue estudando, tenha foco, tenha fé, que a sua vitória é certa, viu? Com certeza você vai chegar no seu objetivo estudando aí com constância. Sucesso aí para todos e até mais. Tchau!